Olá! Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo em uma das questões mais importantes do mundo dos negócios. Afinal, como as empresas se organizam? E para responder isso, vamos fazer uma viagem, começando lá no pensamento clássico, passando pela era da automação e até dando uma olhada mais crítica nas relações de poder para entender o que realmente funciona hoje. Bom, vamos direto ao ponto. Há mais de um século, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, a questão que move todo o mundo da gestão. E as respostas, como a gente vai ver, evoluíram de uma forma, bem, surpreendente. A primeira grande tentativa de criar um modelo que fosse prático ou universal veio com a chamada abordagem neoclássica. Foi ela que basicamente montou o tabuleiro do jogo e definiu as regras do debate por décadas. A ideia por trás era até bem simples. Vamos pegar a teoria clássica, toda aquela estrutura, e fazê-la funcionar no mundo real. O foco saiu dos livros e foi direto para os resultados. A palavra de ordem era uma só: eficiência. E a grande ferramenta para alcançar essa eficiência? A famosa pirâmide organizacional. Lá no topo, a gente tem os diretores, o nível institucional, com a visão do todo. No meio, os gerentes, conectando os planos com a ação. E lá na base, o time operacional, que faz a coisa acontecer. Um modelo bem claro, onde o poder e a responsabilidade vêm de cima para baixo. Só que essa pirâmide trouxe um dilema que, ecoa até hoje nas empresas. Se a autoridade está toda concentrada lá no topo, as decisões também deveriam estar? Ou seria melhor espalhar esse poder? E é aqui que começa a eterna briga entre centralização e descentralização. E aqui a gente vê o dilema na prática, preto no branco. Centralizar é ótimo, traz controle, uma visão única, mas arrisca deixar tudo lento demais. Por outro lado, descentralizar dá agilidade, empodera a equipe, mas pode gerar o caos com decisões conflitantes. Fica muito claro que não existe uma solução mágica, né? O que existem são escolhas e, claro, as suas consequências. Mas e se a resposta para esse dilema todo não estivesse dentro da empresa, mas sim fora dela? Essa foi a virada de chave, a mudança de paradigma que veio logo em seguida. E aqui, gente, tudo muda. A grande revelação foi exatamente essa. Não existe a melhor forma de se organizar. O sucesso não vinha de um modelo engessado, único, mas sim da capacidade de se adaptar ao que estava acontecendo do lado de fora. Essa ideia genial deu origem à teoria da contingência, que, traduzindo, basicamente diz: depende. A estrutura perfeita para uma empresa depende do cenário em que ela está. Uma companhia num mercado super estável vai funcionar de um jeito, já outra, num mercado caótico e instável, precisa de um modelo completamente diferente. E essa tabela aqui ilustra isso de um jeito brilhante. Em ambientes calmos e estáveis, as organizações que a gente chama de mecanicistas prosperam. Elas são como máquinas, burocráticas, centralizadas, perfeitas para tarefas repetitivas. Agora, em ambientes instáveis, turbulentos, são as organizações orgânicas que sobrevivem. Elas são como seres vivos, flexíveis, descentralizadas e sempre prontas para se adaptar. Ok, a gente falou de eficiência, de adaptação, mas e se a estrutura de uma empresa também fosse sobre poder, sobre controle? A teoria crítica chega para nos forçar a fazer exatamente essa pergunta e a olhar para aquilo que geralmente não é dito. Essa citação é um verdadeiro soco no estômago, não é? Ela sugere que a comunicação da gerência muitas vezes não é sobre ser claro, mas sim sobre ter controle. É sobre moldar a conversa para manter o poder e garantir que os objetivos, principalmente os econômicos, sejam aceitos sem nenhum questionamento. O ponto principal aqui é o seguinte: para a visão crítica, as teorias tradicionais são, digamos, um pouco ingênuas. Ao focar só em eficiência, elas acabam ignorando todo o jogo de poder que existe. Elas servem aos interesses do capital, fingem que não existem conflitos e tratam as empresas como se fossem lugares neutros, quando, na verdade, são verdadeiras arenas de disputa. Dando um salto para o nosso tempo, para o presente e para o futuro, a tecnologia está mais uma vez forçando uma reinvenção radical de tudo isso. A automação não está só mudando as tarefas, mas a própria essência do que significa ser um líder. Essa frase resume perfeitamente o cenário atual. É um recado bem direto. O gestor que só controla processo, que só supervisiona a execução de tarefas, esse profissional está se tornando obsoleto. Por quê? Porque a inteligência artificial já faz isso com uma eficiência que, sinceramente, é sobre-humana. A progressão é muito nítida. O gestor deixa de ser aquele controlador do como se faz para se tornar um mentor que inspira ao porquê se faz.
A tecnologia assumiu o controle dos processos e isso liberou os líderes para focarem naquilo que é insubstituível, o lado humano da coisa. E a diferença é brutal, né? O líder do passado controlava. O do futuro desbloqueia o potencial das pessoas. Ele não briga com a IA, ele a usa como um copiloto para ganhar tempo. E o que ele faz com esse tempo? Desenvolve pessoas, constrói uma cultura que algoritmo nenhum no mundo consegue criar. O foco muda de relatório de performance para o crescimento da equipe. E essa distinção é tudo. É o ponto-chave. Gerenciar processos, tarefas, planilhas, isso é o trabalho da tecnologia. Agora, inspirar pessoas, conectar, motivar, isso é a arte da liderança. Hoje, a principal entrega de um líder não é um relatório, mas sim uma equipe que não para de crescer. E isso tudo nos leva à pergunta final. Se a tecnologia executa, se ela cuida do como, qual é então o verdadeiro propósito de um líder? Talvez a resposta esteja menos na gestão de processos e mais naquilo que nos torna essencialmente humanos, a capacidade de inspirar, de conectar e de dar um propósito de verdade ao trabalho.